Boa tarde, bom início de noite, é bom estar com vocês e a gente vai hoje iniciar uma série que você vai poder estar com a gente, acompanhando, falando sobre ansiedade. Então hoje eu vou começar uma série falando sobre ansiedade e depressão. Esses dois assuntos nós vamos estar falando durante toda a semana, ok? Então você vai poder estar com a gente durante toda essa semana acompanhando. E eu queria pedir a você desde já, boa noite Jô, Carol, minha linda filha, Tiago, Ian, Andréia, Paula, Cida, Tenório. Então eu queria fazer um pedido a vocês. Eu tô com um canal no YouTube e nesse canal eu vou estar trabalhando muitos aspectos sobre ansiedade, depressão, sobre bipolaridade, transtorno bipolar. Existe um transtorno chamado oniomania. O que é oniomania? É compulsão por compras, gratificação através das compras. E então nós vamos estar falando sobre essa série de assuntos no meu canal no YouTube. Mas eu queria pedir a sua ajuda. Eu comecei o meu canal e a minha ideia era estar fazendo receitas. Por exemplo, hoje eu fiz um bolo aqui em casa, um bolo completamente light e diet. Não usa trigo, usa aveia, não usa açúcar, né? Ele usa tâmara, nozes, castanha, essas coisas gostosas, é bom demais, sabe? Então eu fiz esse bolo, ele é um pouco caro, ok? Eu coloquei nozes, castanha e amêndoa e essas coisas todas, uma delícia. Eu fiz, mas eu queria fazer e colocar no site, mas eu resolvi sair desse foco do site. Então não vou estar fazendo comida nem postando, porque realmente eu tenho que terminar o meu livro sobre família. Então eu não vou estar trabalhando sobre isso. O meu livro sobre família, eu estou trabalhando um capítulo agora exatamente sobre transtorno de mídias sociais. Aquela live que eu e Jael fizemos, e Carlos II, domingo pela manhã, domingo retrasado, eu vou colocar aquela live no meu canal no YouTube. Então você vai poder acompanhar e chamar pessoas para poder acompanhar e assistir sobre esse assunto. Então eu queria convidar você a me ajudar, porque eu só posso mudar agora o nome do canal quando eu tiver 100 pessoas inscritas no meu canal no YouTube. Então entre no YouTube e coloca lá Carlos Alberto Gomes de Melo. É o meu nome, Carlos Alberto Gomes de Melo. Se inscreva lá para me ajudar a chegar a 100 pessoas, porque aí eu vou poder mudar o título do canal e já vou poder colocar as lives dessa semana lá no canal do YouTube. Então preste atenção, a partir de hoje eu vou trazer 5 mensagens sobre ansiedade e depressão, tá ok? Então hoje eu não vou entrar muito em termos, eu vou falar um pouco mais superficialmente. Quer dizer, superficialmente não, de uma forma mais abrangente, não é superficialmente. Hoje eu vou estar de uma forma mais abrangente introduzindo assuntos sobre ansiedade e depressão.
Agora, diferente de alguns psicólogos, inclusive psiquiatras que trabalham o tema e que estão aí no YouTube, eu vou sempre partir da palavra de Deus. Então, como pastor e como psicólogo, eu vou estar partindo da palavra de Deus e vou estar dando a você o passo a passo sobre como vencer a ansiedade e a depressão à luz da Bíblia. Existe uma terapia defendida por Jay Adams chamado pneumaterapia. A pneumaterapia é a terapia, é o tratamento através da ação do Espírito Santo. Então eu vou trabalhar dois aspectos terapêuticos. A pneumaterapia e o outro, a notesis. Notesis é o chamado tratamento de confronto. É quando a gente parte para realmente tratar a questão de uma forma bem decidida, bem definida, bem ao pé da letra, sem ficar rodeando, sem ficar embromando, sem ficar tirando foco. Então, pneumaterapia e notesis. A notesis é terapia de confronto. Tá ok? Então eu quero convidar você a persistir conosco essa semana. Então essa live de hoje eu vou colocar no meu canal no YouTube. Então eu peço a sua ajuda. Me ajude, por favor, a chegar a 100 pessoas inscritas no canal. Carlos Alberto Gomes de Mello. É o meu nome. Você entra lá no YouTube, procura, bota lá para procurar. Quando você achar, você se inscreva. Por favor, me ajude. Eu quero chegar a 100 pessoas inscritas para mudar o tema e o foco do canal. E a partir daí a gente vai estar trabalhando somente esses aspectos. E quando eu chegar a 1000 pessoas inscritas no canal no YouTube, aí eu vou fazer as transmissões diretas do YouTube. Tá ok? Então vamos lá. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, o verso de número 6, 7 e 8. Então eu vou estar trabalhando hoje dois aspectos interessantes da ansiedade. Filipenses 4, o verso 6 diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições de duas formas, pela oração e pela súplica com ações de graças. Então, primeiro, o verso 6 não está dizendo que você não possa ter momentos de ansiedade. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que você não pode andar ansioso, ser dominado pela ansiedade. Existe basicamente dois tipos de ansiedade: a ansiedade boa e a ansiedade ruim. A ansiedade boa é aquela que, quando, por exemplo, você vai fazer uma prova, você fica ansioso, estuda e se prepara para a prova. Então essa ansiedade chamada boa é aquela que pode ser chamada de motivadora. Ela te motiva a te preparar. Então você se prepara, você se adequa, né? Então essa é uma ansiedade boa. Por exemplo, eu vou fazer uma entrevista para emprego. Você vai fazer uma entrevista de emprego. A ansiedade boa te leva a se preparar para essa entrevista, né? Você corta o cabelo, as mulheres, né, faz o cabelo, vão no salão, cuida, dá uma escova, não sei o que, se arruma, faz a unha, e aí os homens tomam banho, se perfumam, se ajeitam, às vezes vai na internet para pesquisar sobre como fazer uma boa entrevista de emprego para a área que você está se propondo a trabalhar. Então,
A ansiedade boa é aquela que te move, que te incentiva, é aquela que te leva a se preparar para seja lá o que for que você for fazer. A ansiedade ruim é aquela ansiedade que, ao invés de te mover, ela te trava. Então ela te prende. Você fica travado. Então, por exemplo, você estuda para uma prova. A ansiedade boa te moveu a estudar para essa prova. A ansiedade ruim, na hora da prova você tem um branco. Dá um branco, apaga tudo e você diz, esqueci. Né? Então, eu tive um paciente, eu fiz a terapia dele no consultório, lógico. Esse paciente hoje é um juiz de direito, altamente capaz, altamente inteligente. Mas ele estudava para a prova, para juiz de direito, mas na hora da prova dava um branco, tinha problemas. E aí eu atendi, identifiquei o que é que gerava nele aquela ansiedade ruim, tratei a ansiedade ruim, desfoquei do assunto, fiz um condicionamento, ele passou para juiz aqui e passou no Ceará. Primeiro foi chamado lá, assumiu lá, mas aí depois foi chamado aqui, renunciou lá no Ceará, veio, assumiu aqui e hoje ele é juiz. Então, a ansiedade boa, ela te impulsiona, ela te move. A ansiedade ruim, ela te dá um apagão, ela trava você e também ela pode agir sobre a sua vontade, o seu estímulo, de duas maneiras. Ou você pode perder a fome, e há pessoas que com ansiedade ruim emagrecem rapidamente, durante uma semana emagrece 5 quilos, 10, tem gente que chega a emagrecer 15 quilos em uma semana, às vezes uma semana e meia. É a ansiedade ruim. E tem gente que contrário. Com ansiedade ruim, engorda. Come o tempo inteiro, tá? Extremamente ansioso, ansiosa. Aí come. Principalmente coisas doces e massas. Por quê? É a necessidade de gratificação. O organismo fica necessitando de gratificação. Aí engorda muito. E às vezes eu oriento algumas pessoas que comem muito e engordam muito ao seguinte: substitua a comida por um condicionamento físico, né? Então, faça uma caminhada, mora num prédio, desce, faz uma caminhada lá embaixo, em volta do próprio prédio, né? dentro dos muros do prédio, mas em volta do seu prédio, caminha lá, né? Ou então você faz exercício físico dentro da sua sala. É só fazer na sua sala. Procura no YouTube, tem uma série de exercícios que você pode fazer na sua casa, né? Eu tenho feito aqui em casa, pela graça de Deus, a minha filha, essa filha linda que Deus me deu, eu comprei uma esteira para ela. E ela foi embora para o Canadá e deixou a esteira, graças a Deus. Então hoje mesmo eu fiz esteira, né? Fiz esteira. E isso me ajuda muito a controlar a glicose, a controlar seja lá o que for. A Cida Tenório está dizendo que está fazendo no estacionamento do prédio. Ótimo! Excelente! Então eu tenho visto algumas pessoas que estão realmente disciplinadas e estão fazendo o seu condicionamento. É muito importante você lembrar o seguinte: o exercício físico ajuda a combater a ansiedade. Isso é fato. O exercício físico ajuda.
Agora, a falta de exercício físico intensifica a ansiedade. Quanto mais você estiver letárgico, sem fazer exercício físico, pior vai ser para você se livrar da ansiedade. Muito pior. Né? Eu conversando com um executivo outro dia, ele disse, olha, eu estou subindo e descendo todos os dias mais de 15 andares. Eu disse, como ele é? Como eu não estou, eu sou da área de risco, não estou podendo caminhar na praia, então eu estou fazendo o meu prédio. Subindo e descendo. Agora, como isso acontece? Você começa aos poucos. Então, deixa eu lhe dizer o seguinte, não dê uma sobrecarga no seu coração para você não ter um problema grave, né? Então, o que você faz? Desce de elevador, ou então, você desce, você mora no 10º andar, desce de escada até o 9º e sobe de novo até o 10º. Então, você vai estar subindo um lance de escada, um andar de escada, perdão. Aí, durante 3 dias, pelo menos, você faz isso. Agora, devagar. Desce devagar, porque senão você cai, e sobe devagar, para você ir treinando a sua respiração. Aí no outro dia, desce, depois de 3 dias, no mínimo 3 dias, cada mudança de estágio. Fez isso 3 vezes, no 4º, você mora do 10º, aí você desce 2 andares e sobe 2 andares. Aí a cada 3 dias você acrescenta um andar. E assim vai. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Às vezes eu como psicólogo, atendo algumas pessoas e as pessoas acham que eu tenho uma varinha mágica e aí eu vou bater assim na cabeça dela e a ansiedade vai acabar. E que eu tenho uma solução mágica para a ansiedade. Olha, você deita, pensa no paraíso e acabou, você está livre da ansiedade. Não, existe uma série de passos que você dá para vencer a ansiedade. Por exemplo, respiração, controle da oxigenação ao respirar. A minha esposa hoje é uma expert em respiração, ela fez cursos em São Paulo, no Instituto do Sono em São Paulo, que é um dos mais referendados no Brasil, fez curso numa cidade chamada Tupã, que eu nem sabia que existia, no interior de São Paulo, e ficou dentro de um hospital uma semana. Então ela foi várias vezes a São Paulo fazer cursos, exatamente por causa de sono, porque a pessoa ansiosa, ela tem dificuldade para dormir. E onde está o perigo? Por exemplo, se você se tornar escravo do Rivotril, é um perigo. Rivotril é um medicamento que te leva ao sono, mas ele é altamente prejudicial para o organismo. Altamente prejudicial. Eu vou falar mais na frente, lá entre quinta e sexta-feira, eu vou falar sobre alguns medicamentos perigosíssimos que você precisa evitar tomar para depressão, para ansiedade. Por exemplo, você tomar Rivotril até 5 vezes sequenciado, tudo bem, não é o melhor, mas tudo bem. Veja, eu sou psicólogo, eu não sou psiquiatra. Então, como psicólogo, eu não posso medicar, mas eu conheço efeitos de medicamento. Eu estudo sobre esse assunto. Eu pesquiso sobre esse assunto. Porque chegam pacientes para mim, às vezes, intoxicados de medicação. E o psiquiatra que está atendendo está empurrando o remédio nele e eu estou vendo que, ao invés de melhorar, está piorando. Aí eu oriento, olha, mude de psiquiatra, vá para um outro, ou então converse com o seu psiquiatra, porque às vezes o psiquiatra é novato, é inexperiente, ou às vezes o psiquiatra, a questão dele é só empurrar remédio. Então eu tomo cuidado porque eu atendo o paciente e acompanho o meu cliente, o meu paciente,
preocupado com a recuperação permanente do paciente. Então, ansiedade e depressão, elas caminham de mão dada. Uma pessoa que entra em depressão, normalmente ela começou com um quadro de ansiedade. Geralmente começa com uma tensão, né? Então, ela está sob tensão e ela está levando uma carga muito grande de tensão. E às vezes o processo desencadeador tem 4 processos básicos. Às vezes uma grande decepção que a pessoa passou leva a um quadro de ansiedade que pode levar a um quadro de depressão. Segundo, às vezes uma perda muito grande. Então, morreu alguém, algum parente, alguma pessoa que você amava, alguém amava, e essa perda muito grande leva a uma ansiedade. Às vezes era exatamente a pessoa que cuidava daquela pessoa, né? Era a pessoa que era a referência para aquela pessoa. Ou era a avó, ou era a mãe, ou era uma filha que cuidava da mãe, cuidava da avó, né? Nesse caso, nessa situação da pandemia do coronavírus, aconteceu muito isso. Uma jovem, por exemplo, perdeu o pai, que era pastor, e a mãe. O pai numa sexta e a mãe num sábado. Ou foi num sábado e num domingo, mas um atrás do outro. Ela perdeu tudo. A linguagem, eu estou usando a linguagem dela. Ela disse: perdi tudo, perdi meu pai e minha mãe. O pai não era uma pessoa idosa, 50 e poucos anos de idade. Então levou essa jovem a um quadro de extrema ansiedade. A fonte de renda dela acabou. A referência de amizade, a referência de mundo dessa jovem acabou. Então, levou um quadro de ansiedade e consequentemente, um quadro de depressão. Então, preste bem atenção. Pode ser uma questão financeira. Ou você ou alguém perdeu a sua renda. Então, quando você perde a renda, surge a ansiedade e surge a depressão. Há casos que uma gravidez, a pessoa teve um filho, 2 filhos, e ela entra num quadro de ansiedade tremenda. Eu não vou dar conta, como é que eu vou fazer? Por exemplo, existe a depressão pós-parto. Alguém teve uma criança e ela vê aquele ser pequenininho, lindo, aquela coisa mais linda do mundo, maravilhosa, e diz: eu não vou dar conta. Eu não vou dar conta, como é que eu vou criar? E aí vem a questão da amamentação da mulher, e ela não consegue amamentar. E aí ela vira e diz assim: agora, o que eu vou fazer? Né? E então ela fica naquele quadro de depressão e ansiedade. Né? Então a depressão pós-parto é acompanhada de ansiedade e a própria depressão. Então, como resolver isso? Amanhã eu vou estar falando sobre isso. Quais os caminhos que Deus nos dá para a gente resolver o problema da depressão e da ansiedade? Então, você que está assistindo hoje a live, tanto no Instagram quanto no Facebook, chame mais pessoas para assistir amanhã. Nós vamos estar falando sobre solução para o quadro de ansiedade. Na quarta-feira eu vou falar sobre a solução de Deus para o quadro de depressão. Então amanhã, ansiedade. Mas voltando ao texto de Filipenses, capítulo 4, verso 6, veja bem, você pode ter um quadro de ansiedade, mas o que a Bíblia está dizendo é que a gente não pode andar ansioso, ou seja, estar controlado pela ansiedade. Ser controlado pela ansiedade, em primeiro lugar, é você não saber confiar em Deus. Quando você entrega o problema a Deus, você está dizendo para você mesmo e está dizendo para Deus que você, em primeiro lugar, sabe em quem confia. E você sabe que, entregue nas mãos dele, ele pode resolver tudo. E ele sabe como resolver tudo. Você não sabe. Então, eu não sei. Há situações que eu sei como resolver, eu sei como lidar com a situação,
Porque todos nós temos situações assim, não é? Todos nós temos situações que a gente luta daqui, luta dali e a gente consegue resolver, não é verdade? Mas há situações que nós realmente ficamos sem saber resolver. Daí a necessidade de um conselheiro, uma conselheira, um pastor, um psicólogo, uma psicóloga, para nos ajudar a enxergar o caminho. Porque quando nós estamos no meio do furacão, no olho do furacão, a gente fica meio perdido, fica sem saber como resolver o problema. E é nessa hora que uma pessoa que está de fora consegue nos ajudar. Então, Filipenses 4, o verso 6 diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. O que fazer então? Em tudo, porém, sejam conhecidas as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Então é a hora que você ora, você abre um diálogo com Deus, conversa com Deus, chora diante de Deus, joga aos pés do Senhor o seu problema e diz: Deus, eu simplesmente não sei o que fazer. Aí Deus diz: então deixa aqui comigo que eu vou resolver o teu problema. Aí o texto diz assim: essa oração e essa súplica, ela tem que ser acompanhada de ações de graças. Ações de graças significa: eu oro, eu suplico, eu já agradeço pela fé, porque eu sei que o Senhor assumiu o controle sobre a minha situação. Então, se eu sei que o Senhor assumiu o controle, eu descanso. Agora, por que eu não descanso? E quando é que eu não descanso? É quando eu acho que Deus não vai dar conta. É quando eu acho que o problema é tão grande que Deus simplesmente não vai resolver. Ou então, é porque eu acho que eu sou tão miserável, tão pecador, já errei tanto com Deus, que eu tenho dúvidas no meu coração de que Deus já me perdoou de tudo que eu fiz de errado, e portanto eu não confio que Deus vai assumir o controle daquele problema e vai resolver aquele problema. Então eu posso ter um dos dois pensamentos: eu me acho muito pecador, ou eu acho que já errei tanto que Deus não vai se preocupar em resolver o problema como eu gostaria, porque eu não mereço. E aí a gente acha que é pelos méritos da gente, é pelo nosso merecimento que Deus resolve problemas, e não é. É por causa da graça de Deus. Amém? É por causa da graça. Eu não mereço. Eu, Carlos Alberto, pastor Carlos Alberto, eu não mereço. Eu não mereço a graça de Deus. E nem você merece. É pelos méritos de Cristo. É por causa da intervenção de Cristo que os nossos problemas serão resolvidos. Segunda coisa, às vezes eu acho que a coisa é tão complicada, a coisa é tão problemática, a coisa é tão séria, que eu acho que Deus não vai resolver. Sabe, às vezes nós entramos num emaranhado tão grande, às vezes nós complicamos tanto a vida, nós fazemos tanta coisa que a gente olha e diz: não, Deus não vai resolver isso, não vai. E há pessoas que dizem: rapaz, Deus tem tanta preocupação com o universo, com o cosmos, com tanta coisa, que Ele não vai resolver isso. E vai, meu querido, minha querida, porque Ele te ama, Ele nos ama. Veja, Filipenses 4, verso 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Aí o verso 7. E a paz de Deus, ou seja, consequentemente, a paz de Deus, que excede todo entendimento, que vai muito além da capacidade humana de entender e de avaliar as coisas, essa paz de Deus que excede todo o entendimento guardará o seu coração, o meu coração e a nossa mente
em Cristo Jesus. Ou seja, a nossa mente vai ser tomada por uma paz tão grande quando a gente realmente entregar e confiar, que vai ser algo assim sobrenatural. As pessoas vão te olhar e dizer assim: como é que você está tão calmo assim? Como é que você está desse jeito? Tendo acontecido o que aconteceu com você. Acontecendo o que está acontecendo com você. Como? Como é que você está assim calmo, tranquilo? Por quê? Como? Aí você vai virar e dizer assim: não, é porque eu orei, eu jejuei. E nós estamos, viu, queridos, essa semana agora, na semana de jejum de oração da Igreja Presbiteriana Nossa Casa. Semana inteira de jejum de oração. Tivemos a Santa Ceia ontem na igreja, né? Voltamos ao culto na igreja, no nosso templo, e começamos o jejum. Então, você vai poder dizer: olha, eu estou assim, porque eu entreguei para valer, de verdade eu entreguei ao Senhor, e estou descansado. Estou descansado. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Se Ele abrir a porta, Ele é Deus. Se a porta se fechar, Ele é Deus. Se Ele resolver o problema, Ele é Deus. Se Ele não resolver, está de bom tamanho, Ele é Deus. Eu tenho dito a algumas pessoas o seguinte: qual a pior coisa que poderia te acontecer na vida? Aí algumas pessoas podem dizer: morrer. Que acaba tudo. Pronto, então pensa assim: seja o que for que estiver te acontecendo, o pior do que isso que está te acontecendo é você morrer. Mas se você morrer, primeiro, se você crê em Deus verdadeiramente, você vai para o céu. Então você vai estar num excelente lugar. Ah, mas e a minha família? Eu pensei nisso. No momento que eu estava com câncer, já morrendo entre a vida e a morte, eu quero te dizer que a coisa que mais lutei para ficar viva era por causa da minha família. Ela pensando como é que a minha esposa ia fazer, como é que meus filhos iam se manter. Ela preocupada com a minha família. E realmente, depois disso, eu pensava em ganhar almas para Jesus. Mas a primeira preocupação era a minha família, era a minha esposa e meus filhos. E Deus, pela graça dele, me concedeu vida, e eu estou aqui. Então, qual a pior coisa que pode acontecer? Não é você morrer? Mas teve um momento que o Espírito Santo disse assim para mim: você acha que você é mais capaz de cuidar da sua família do que Deus? Deus tem menos capacidade de cuidar da sua família do que você? E seu sustento, quem é que dá? Não é Deus? Não é Ele que supre tudo para você? Aí eu me calei, eu disse: está certo, Senhor. É verdade. Tudo provém de Ti, tudo é provisão do Senhor, é providência do Senhor. Eu conheci ao longo desses 35 anos de ministério, famílias. Assim, eu conheci uma mulher que teve 6 filhos. O marido abandonou e ela criou os filhos todinhos. Você conhece alguém assim? Eu conheci uma pessoa que ela tinha 8 filhos. O marido morreu. Esse não abandonou, ele morreu. Não me lembro qual foi a causa da morte dele. E ela criou os 8 filhos. Situação precária, difícil, muita luta, mas ela criou. Você já ouviu falar de um presidente que o Brasil teve chamado Juscelino Kubitschek? A mãe dele nem era empresária, nem executiva, era lavadeira de roupa. E o filho foi presidente do Brasil. Está entendendo? Então, você não é mais capaz do que Deus. Eu não sou mais capaz do que Deus. Então, não andeis ansiosos. Entrega o motivo da sua ansiedade, que é tudo aqui, ó.
toda ansiedade ela é produzida aqui, ó, na nossa cabeça. Isso mesmo, Davidson. Temos que descansar no Senhor. Precisamos colocar nossos planos em oração. Isso mesmo, Davidson. Então preste atenção. Coloque aqui dentro o que está no verso 8. Filipenses 4, verso 8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo o que é justo, tudo que é puro, tudo o que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, veja essa frase aqui de Filipenses 4, 8. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Se você deixa a sua cabeça se encher do problema, da sua preocupação, aquilo que tem angustiado você, você vai ficar ansioso, ansiosa, pode gerar uma grande tensão na sua vida, familiar ou pessoal, e pode chegar até a depressão. Sabe o que é, às vezes, eu vou falar sobre depressão essa semana. Às vezes a depressão é causada porque nós nos vemos diante de uma situação que a gente se vê como incapaz de resolvê-la. Aí a gente desmonta e vai para a cama. E fica deitado o dia inteiro, como se fosse assim, aqui, escondido na cama, cheio de remédio, eu apago da mente o que me preocupa e aí o problema se resolve. Nada se resolve assim. Se resolve quando a gente aprende a entregar na mão de Deus. Entregou nas mãos de Deus, Ele faz cada coisa extraordinária, que você depois vai ter muita história para contar para os seus filhos, para os seus netos e para todas as pessoas que te conhecem. Então eu queria encerrar hoje dizendo que amanhã a gente continua falando sobre depressão, sobre ansiedade, amanhã. E nós vamos falar sobre as causas e as soluções da ansiedade, tá ok? Então amanhã eu aguardo você. Chame pessoas para poder assistirem, mas eu queria fazer aquele pedido que eu pedi a você agora. Por favor, cada um de vocês me ajude se inscrevendo no meu canal no YouTube, por favor. Coloca lá no YouTube, não coloque Pastor Carlos Alberto não, você coloca só Carlos Alberto Gomes de Melo, aí vai aparecer o meu canal no YouTube, tem 40 e poucas pessoas inscritas, aí você só clica lá para se inscrever, aí vai chegar a 100 pessoas, aí meu filho vai poder mudar e fazer as mudanças necessárias no canal do YouTube, e depois a gente vai caminhar para chegar a 1000 pessoas, e aí a gente fazer aquelas transmissões que a gente quer fazer direto do YouTube, amém? Então, Deus te abençoe. Essa semana, jejum e oração. Quarta-feira, culto matinal às 6 da manhã. Olha que maravilha! 6 da manhã, quarta-feira. Tá? A gente vai colocar o link aqui no Instagram, no YouTube, do Google Meet, para você participar do culto matinal às 6 da manhã, amém? Aí da sua casa, você é confortável na sua casa, participando do culto matinal. E domingo que vem, o culto ao vivo, 5 da tarde, lá na igreja, nossa casa, 5 horas da tarde. A gente vai estar lá na igreja, 5 da tarde. Não está sendo às 18 horas, não, às 17 horas. E foi tranquilo, gente. Olha, quem não foi, a gente tinha 40 e poucas pessoas lá na igreja, foi tranquilo, a igreja foi pulverizada, foi desinfectada, tem na entrada uma pia agora, do lado de fora da igreja, bem bonitinha para lavar a mão, entrou, tem aquele troço lá, que um pedal, que você pedala ali, sai o álcool gel, você passa na mão, aí tem o medidor de temperatura, aí tem máscara. Quem foi sem máscara recebeu uma máscara. Tá bem organizadinha, graças a Deus, a igreja. Então, domingo, nós aguardamos você
para poder estar lá. Amém? O Michelino ainda não abriu inscrição no site, mas a gente já vai colocar a partir de quarta-feira para a gente colocar. Quer dizer, eu nem sei se já colocou, vou perguntar para Carlos II, tá? A Cida Tenor está dizendo que já se inscreveu, então vamos ver se Carlos II já coloca. Só temos vaga para 50 pessoas, que por enquanto. Mas se a gente lotar o culto e ficar a gente na espera, a gente vai passar a ter 2 cultos, tá ok? Então, domingo, 17 horas, 5 da tarde, vamos ter o nosso segundo culto presencial. Foi lindo domingo passado. Inclusive tivemos a Santa Ceia. Amém? Domingo que vem não vamos ter a Santa Ceia novamente, mas vamos ter o culto presencial e será uma bênção em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, obrigado pela vida de cada pessoa que está aqui. Agradecemos, ó Deus, por essas vidas preciosas. Eu quero abençoar cada vida agora. Eu te abençoo em nome de Jesus. Eu profetizo a bênção de Deus sobre a sua família, sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre os seus negócios. Eu abençoo a você em nome do Senhor Jesus. Cada pessoa que está enferma agora, eu oro repreendendo toda enfermidade em nome do Senhor Jesus, pelo poder que há no nome de Jesus, o poder diante do qual se dobrará todo o joelho no céu, na terra e embaixo da terra. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus, no poderoso e glorioso nome de Jesus. E abençoo agora você que perdeu seu emprego, para que o Senhor abra uma porta de emprego para você, para que Deus lhe conceda provisão e conceda a graça sobre você e sobre a sua família. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe e até amanhã às 18 horas. A semana inteira eu vou estar falando sobre ansiedade e depressão. Amém? Deus te abençoe. Uma boa noite com Jesus.